Neste vídeo eu vou explicar como é que nós podemos preparar uma atividade de snorkeling. E vou focar-me essencialmente nas condições do mar, na maré e nas fases da lua. E começando já por explicar, efetivamente aquilo que nós vamos procurar é situações em que esteja, por um lado, pouco vento e, por outro lado, uma ondulação baixa. E vou demonstrar como é que isso pode ser feito. Em termos das marés, aquilo que vamos procurar é escolher sítios e nesses sítios podemos fazer a atividade de snorkeling 2 horas antes, regra geral, antes da maré cheia ou da maré vazia. E porquê 2 horas antes? Porque 2 horas antes a maré fica mais estagnada e efetivamente é onde as condições de visibilidade são melhores. Por outro lado, vou também explicar que as fases da Lua influenciam as marés. Quando está a Lua cheia ou Lua nova, exerce maior poder gravitacional e, portanto, as marés são mais fortes. No quarto crescente e no quarto minguante, a Lua está mais longe e, nesse sentido, exerce menor poder de gravidade e tende a haver melhor visibilidade. Mas, como digo, e como vão ver no exemplo de uma pesquisa em concreta que vou demonstrar mais à frente, estando as primeiras condições alinhadas, a questão da fase da Lua é, por assim dizer, um terceiro elemento que permite a confirmação ou permite uma escolha de uma data mais apropriada. Queria agora falar um pouco sobre a escolha do local. Obviamente isso tem a ver com os locais onde nós vivemos, onde habitualmente vamos ou estamos a visitar. Eu tenho viajado muito e feito snorkeling em vários locais e tenho vários vídeos onde podem ver vários locais onde tenho feito snorkeling no meu canal, mas fora dessas situações eu estou em Lisboa e portanto há sítios que estão mais acessíveis. No verão, quando o mar está mais calmo, é possível mergulhar intensivamente na costa da Caparica. Eu tenho um vídeo que demonstra um pontão que reúne muito boas condições. Neste momento eu tenho explorado ali bastante a zona da Rábida, do Portinho da Rábida e várias praias adjacentes até ao Cabo Especial. Inclusivamente, depois desta situação em concreto que eu vou trazer aqui, fiz um mergulho num local desses. É importante nós percebermos se nesse local convém mergulhar com maré cheia ou maré vazia. Isto tem a ver com um estudo em concreto desse local. Isso é algo que pode ser apurado através de outros mergulhadores, inclusivamente dos pescadores e da vossa experiência nesse local. Relembrando aqui que é muito importante nós mergulharmos sempre acompanhados, envolve sempre algum risco, mesmo o snorkeling, e convém que toda a atividade de snorkeling seja feita de preferência com alguém que nos acompanhe. Antes de avançarmos para o estudo das condições do mar, das marés e da fase da lua, vamos ver aqui alguns dos materiais utilizados essenciais. Temos obviamente a máscara e o tubo, temos uma máscara mais tradicional, em que temos o tubo, o respirador. Neste caso não tem uma pequena válvula que ajuda sempre. Este é um modelo tradicional que nos obriga, no fundo, a respirar pela boca. E temos um modelo, enfim, que apareceu mais recentemente, que permite uma respiração por inteiro. Para quem não tem experiência, talvez este modelo tenha, enfim, facilite um pouco no processo de não nos obrigar a respirar pela boca. Eu, como, enfim, sempre me habituei a respirar pela boca, obviamente prefiro este modelo tradicional, até porque este modelo permite uma imersão em apneia e ao sairmos expelirmos a água que entra. Para além disto, temos obviamente as barbatanas. Como estamos em Portugal, é necessário um fato, pelo menos nesta altura, um fato de mergulho. Eu no verão acabo por não utilizar fato, às vezes nem utilizo nada quando a água anda ali a rondar os 20 graus, porque para mim é confortável, mas nessas alturas posso utilizar apenas um pequeno casaco, que no verão é muitas vezes suficiente, bem como, por vezes, nos dias de mais frio, posso pôr esta camisola por baixo, bem como, por exemplo, neste mergulho que fiz a dia 17, e efetivamente utilizei esta camisola por baixo do fato. E em termos da temperatura, permitiu-me
enfim, fazer face à temperatura de uma forma bastante fácil. Para além disto, tenho algo essencial para mim, que é a minha GoPro. Tenho neste momento outra câmera, mas das peças que tenho feito efetivamente, prefiro a GoPro, algo absolutamente essencial para mim. Podemos utilizar pesos à cintura para combater a flutuabilidade, especialmente se estivermos com fato, embora muitas pessoas entendam, e eu próprio entendo, que nós deve ser algo que devemos combater naturalmente, e no caso do snorkeling, pelo menos para mim, eu não vejo essa necessidade. Vamos então agora passar às condições do mar, à maré e às fases da lua. Um site que acaba por ser muito importante é o ipma.pt. Este site permite que nós possamos ver o estado do mar com base em localizações de praias. Eu vou colocar aqui aquilo que é uma praia onde tenciono ir, que é onde mergulho bastantes vezes, a praia do Portinho da Rábito. Tem uma parte também que se chama a Praia do Creiro. E como estamos a ver, para o dia 17 há aqui vários dados que interessa observar. Um dos primeiros dados é efetivamente a ondulação. Portanto, vemos que a partir da meia-noite até mais ou menos, durante quase todo o dia, está uma ondulação que não ultrapassa 1 metro. E depois vemos que efetivamente o vento, que é determinante para as condições do mergulho, está baixo, mais ou menos a partir das 11 até às 14. Isto corresponde também neste site a esta escala Beaufort, que apresenta um número mais baixo. Portanto, estamos a ver que aqui entre aquelas horas que referi, efetivamente, pelo menos deste ponto de vista do vento e da ondulação, as condições são propícias. Vamos agora então ver a maré, porque efetivamente este aspecto é que vai ser determinante. Vamos escolher aqui um local perto, não corresponde exatamente, mas no fundo Sesimbra acaba por ser, em termos de porto, o porto mais significativo, e vemos que neste mesmo dia 17 existe a Praia Mar por volta das 13 horas e 41. E as condições propícias para o mergulho situam-se, regra geral, 2 horas antes, quer antes da maré baixa ou da maré alta. Com efeito, em termos deste local, depois há que determinar, com base neste local da Praia do Creiro, há que determinar se é um local, há locais que são mais propícios para a maré vazia, outros locais que são mais propícios para a maré cheia. Isto tem a ver com pesquisas a pescadores, a outros mergulhadores. Esta praia, na minha opinião, tem pontos onde interessa mais explorar com maré cheia, mas tem efetivamente outros pontos que também interessa explorar com maré vazia. Portanto, podíamos dizer que efetivamente cerca de 2 horas antes das 13h41 seria uma hora boa para fazermos o mergulho. Há uma terceira componente que aqui vamos aqui ver, que tem a ver com a fase da Lua, que também influencia as marés. E se nós vamos ver, efetivamente, a Lua, quando está Lua nova ou quando está Lua cheia, a influência sobre a maré é maior, portanto há mais movimento porque acaba por estar mais próxima. E portanto a Lua crescente ou o quarto minguante são mais propícios. E nós neste momento, o dia 17, estaríamos a caminhar portanto teríamos aqui um ponto intermédio, vimos que as condições não eram excelentes, estávamos aqui a caminhar de um ponto intermédio da Lua minguante, que foi a dia 13, e portanto para uma Lua nova, portanto, temos aqui um ponto intermédio, mas é um fator também a considerar, um terceiro fator, mas vamos efetivamente ver no dia 17, com base nesta previsão, o que é que foi possível. Efetivamente, neste dia, a minha intenção era mergulhar no Portinho da Rábida, acabei por escolher, fui para essa zona, fui um pouco mais cedo para conhecer uma praia próxima, que era a Praia da Baleeira.
mas no fundo é uma praia muito próxima de Sesimbra também, portanto estas indicações estavam válidas. Podem ver nesse vídeo que efetivamente, cumprindo estes critérios, o mergulho foi um mergulho bastante interessante, como poderão ver como é que eram as condições.